dízimo no Novo Testamento. Na rúbrica dízimo, a minha chave bíblica indica umas poucas referências no Novo Testamento. 6 vezes a palavra aparece em Hebreus 7, mas aí não se está tratando diretamente do dízimo. Ou seja, não são dadas instruções específicas de como dizimar, ou o que deve ser dizimado, ou quanto dizimar, nem onde entregar o dízimo, etc. Isso era feito detalhadamente no Velho Testamento, como já vimos, Hebreus 7. A discussão gira, em Hebreus 7, a discussão gira em torno da superioridade. Lá está falando do sacerdócio do Messias em relação ao sacerdócio levítico, sendo a entrega do dízimo tomada apenas como exemplo. Tanto que os dizimistas não são propriamente mencionados. Menciona-se a tribo de Levi, que entregava aos sacerdotes os dízimos dos dízimos recebidos. Vamos, pois, aos evangelhos. Mateus 23 e Lucas 11 e 18, Mateus 23 e Lucas 11 tratam do mesmo assunto. Os pregadores do dízimo gostam muito desses dois textos, porque neles o Salvador diz: deveis fazer estas coisas, que é praticar a justiça, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas, que é dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Tá vendo? Diz o pastor, o doutrinador, seja lá quem for, padre, Jesus está mandando você dar o dízimo. Em Lucas 18, o Senhor Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. A palavra dízimo aparece apenas na oração do fariseu presunçoso, ou se preferir, do dizimista presunçoso, onde ele diz que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo quanto ganhava. E por isso se achava melhor do que todos, especialmente melhor do que o publicano. Se alguém acredita que esse exemplo do fariseu deve ser seguido, não esqueça de incluir no cardápio a primeira parte dele, que era jejuar 2 vezes por semana. Vamos lá. Mateus 23, Lucas 11 e Lucas 18 ainda é Velho Testamento, pois havia templos, sacrifícios, circuncisão, sacerdócio e etc. Notamos que, nas poucas vezes que o Salvador se referiu ao dízimo, ele o colocou em posição secundária e sem maior interesse. Por quê? Porque ele estava cumprindo o seu ministério transitório de rasgar o véu e trazer o Espírito da graça, de graça, sem dinheiro. Ele disse, abre aspas, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Lucas capítulo 16, fecha aspas. Dentro dessa sua concepção, orientou um homem rico, dizendo-lhe que se desejasse ser perfeito, deveria se libertar da escravidão das riquezas. Vende os teus bens aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem, siga-me. Mateus capítulo 19. Hoje, esse conselho é dado de uma forma diferente pelos pregadores, que é: vai, vende o que você tem e dê o dinheiro para mim. Lamentável. Em cima de uma minguada frase de 3 palavrinhas, sem omitir aquelas, dar o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, os cobradores do dízimo criaram uma doutrina absurda. Se você não pagar o dízimo, não pode ser membro da igreja. Precisamos aprender de uma vez por todas que o que apraz a Deus são os atos de justiça e não necessariamente a prática de cerimônia e sacrifício. Foi isso que ele revelou ao seu povo por intermédio do profeta Oséias. Pois misericórdia quero e não sacrifício. E o conhecimento de Deus, óbvio, mais do que o holocausto, Oséias 6. E que o próprio Salvador endossou em pelo menos 2 ocasiões. Abre aspas. Ide, porém, e aprendeu o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar a justos e sim pecadores. Fecha aspas, Mateus 9. Abre aspas. Mas se vós soubesses o que isso é, o que deve falar mais alto em vossas vidas, em nosso testemunho. Fecha aspas. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé.
Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Mas agora é Novo Testamento, está em Mateus 23. Óbvio, eles amam isso. Eles usam o versículo acima para defender o dízimo. Esse capítulo está falando para os fariseus, os mestres, padres e pastores, os que ostentam títulos, que estão sendo condenados nos versículos 7, 8, 9, 10, 11 e 12 deste mesmo capítulo 23 de Mateus. Estes que sentam nos primeiros lugares das sinagogas, esses que devoram as casas da viúva, que usam roupas para se diferenciar, ternos, golas dos padres, chapéus, etc. Os próprios do sistema religioso. É para estes que o Senhor Jesus está chamando de hipócrita, que falam, mas não fazem. Estes, pois, que dá o dízimo. Romanos 13, 8. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros. Porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Aqui o Senhor Jesus já tinha morrido e começado definitivamente a era da graça. Romanos 13, 9 e 10. Abre aspas. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nessa palavra se resume. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor, juízo, misericórdia e fé. Hoje é o amor. Você amando o próximo, você cumpre a lei. Ajudando o órfão, o estrangeiro e a viúva, que são os pobres, você cumpre a lei. Pergunta. Mateus 23, 23. É Novo Testamento ou Velho Testamento? Claro que a Bíblia oriunda do sistema católico protestante vai mentir para você. Ela está dividida assim, Malaquias 4, 6. Então vira-se a página, tem uma página em branco, né? E depois vem a página escrito Novo Testamento. E você obviamente pensa que ali começa o Novo Testamento, mas não é. Porque para ser testamento precisa ter morte, precisa ter sangue. Por exemplo, você que é pai, que tem um filho ou uma filha, vai no cartório. Você chega no cartório e fala assim com a mulher lá, olha, eu quero fazer um testamento. Eu vou deixar a minha casa para minha filha, está pensando em casar, e vou deixar lá os 100 mil reais que eu tenho no banco para o meu filho, que está querendo estudar. Aí você faz o testamento, chega em casa, sua filha está com a tua mala do lado de fora da casa e fala, olha, na minha casa tu não entra mais. Teu filho chega e fala assim, eu quero que o senhor vá lá no banco e tire meus 100 mil reais. Vocês acham que ele pode fazer isso? Eles podem fazer isso? Eles não podem fazer isso. Por quê? Porque você ainda está vivo. O testamento ele só vai valer quando você morrer. E isso é o que está em Hebreus 9,15. Essa história está registrada em Hebreus. Vamos ler ela. Hebreus 9, 15, 16 e 17. Abre aspas. E por isso é mediador de um novo testamento. Estou falando de Novo Testamento. Para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados receberam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. 17. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado com sangue. Em Mateus 23, o Senhor Jesus estava vivo. E para ter testamento, precisa ter morte e sangue. Então não pode falar assim, Mateus 23, Jesus está mandando dar o dízimo, o Novo Testamento. Não é.
Mas eles se aproveitam porque a Bíblia, com a influência do sistema católico protestante, vem com essa subdivisão Velho e Novo Testamento. A subdivisão deveria ocorrer onde? Um bom lugar seria a partir desses dois versículos. Mateus 27, 50 e 51, abre aspas. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Tudo que está escrito a partir de 27, 50 ocorreu para marcar o início do Novo Testamento. Em Mateus 23, 23, o Senhor Jesus ainda estava cumprindo a lei. Por isso muita gente faz confusão com as coisas judaizantes de guarda do sábado, dízimo, que insiste em trazer para a igreja de Cristo. 2 Coríntios 3,6, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. O que é a letra? O versículo 7 também de 2 Coríntios 3 explica, abre aspas, e se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, fecha aspas. E no versículo 3 diz, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração, fecha aspas. Está falando do legalismo de Moisés, das letras, dos 10 mandamentos que foram escritos em pedra. Hoje nós somos a carta de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16. Agora nós somos a igreja, Efésios 2,22. Agora nós somos a casa de Deus, Hebreus 3,6. Agora nós somos reis e sacerdotes, Apocalipse 1,6. 2 Coríntios 3,12, 17. Abre aspas. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por se levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. Fecha aspas. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade da lei. Fecha aspas. Está entendendo que, olha para vocês verem, ainda está dizendo ali que quando lê Moisés nos dias de hoje, o véu está posto nos corações deles. Então, quando qualquer pastor traz qualquer preceito da lei de Moisés para os dias de hoje, ou seja, eles ainda estão com o véu na face. O véu ainda não se rasgou, não foi tirado. O véu está posto sobre o coração deles, os pastores, padres e demais do sistema religioso, porque hoje temos livre acesso a Deus, mas eles continuam costurando o véu. Não se rasgou para eles. Eles não querem que o véu se rasgue para você. Eles não querem que você saiba que hoje tem um livre acesso a Deus. Eles querem ser mediadores. Inventam Maria no catolicismo e no protestantismo é o pastor o mediador. Eles estipulam que quem não dá o dízimo é cidadão de terceira classe e assim por diante. Não te deixam crescer lá dentro, não te dão oportunidade se você não for um dizimista. No versículo 16, abre aspas, mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Fecha aspas. Se você dá o dízimo, você está na lei ainda. Você está preso no Velho Testamento, nas coisas judaizantes. Quando se converterem, isto é, metanoia 180 graus, o véu se rasga e passa a olhar para o Novo Testamento, onde você é templo de Deus e rei sacerdote. O último versículo de Malaquias, como já vimos anteriormente, o Velho Testamento termina em maldição. E o último versículo de Apocalipse fala na graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saia do legalismo e venha para a graça. A liberdade em Cristo é estar livre da lei, do legalismo, e não ficar dançando no templo,
balbuciando, latindo, uivando, imitando o leão e outras coisas que se fazem em alguns lugares. O Senhor Jesus trouxe para nós o amor, a graça. Você ama o próximo e cumpre a lei. 2 Coríntios 3,18, abre colchetes. Quer dizer, abre aspas. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor. Isso é o que ocorre com quem tem o véu rasgado. É transformado de glória em glória. Veja o que diz em Tiago 2,10, abre aspas. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos, fecha aspas. Ou seja, saia da maldição da lei, deixe de dar o dízimo a partir de hoje e contribua segundo o seu coração para ajudar os pobres. E aí vamos ver um versículo em Hebreus, porque os mentirosos do sistema religioso vão dizer que Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, o que nós já vimos antes que houvesse a lei, como já refutamos, esse dízimo de Abraão, né, anteriormente. Abraão 7, 4 a 6. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. A questão é, o que o escritor de Hebreus está tratando aqui? Parece ser uma carta de Paulo, mas ninguém sabe quem escreveu Hebreus. Mas Paulo gostava muito de fazer uma comparação, um paralelo entre as coisas do Velho Testamento com o Novo Testamento. Em 1 Coríntios 9, quando ele defende que o apóstolo pode ser sustentado pela igreja, ele fala dos sacerdotes do templo. A partir do versículo 8 de Hebreus 7, começa o que é o Novo Testamento. Hebreus 7, do 8 ao 12, abre parênteses. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E, para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. O do sacerdócio muda a lei. Fecha aspas. Hebreus 7,19. Pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Fecha aspas. Hebreus 7, 23 e 24. Na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanente e eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Hebreus 7, 28. Porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Fecha aspas. A igreja não foi feita pelo homem. Hebreus 8, 2. Abre aspas. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Melquisedeque era rei de Salém, e era comum, depois das guerras, entregar os despojos ao rei. Era normal naquele período. Só se entregava dízimos no templo e deveria ser conforme a lei, que seria de todos os animais e de tudo que produzisse a terra. E Abraão não deu do que ele tinha ou do que ele produzia, mas apenas dos despojos de guerra de outros povos. Em um certo envelope, desses que você vê na sua igreja, atrás de bancos, ou desses que eles passam entregando, esse envelope da maior instituição da Assembleia de Deus do Brasil estava escrito na capa: você, como dizimista, está ajudando primeiro,
evangelização. Segundo, sustento de ministros. Terceiro, rádio e televisão. Quarto, impressão de Bíblias. 5, construção de templos. E sexto, por último, o que deveria estar em primeiro lugar, atendimento aos pobres. Vamos ver como está equivocado esse sistema. 1 Coríntios 9, 13 e 14, abre aspas. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. Em Coríntios 9, 6. Ou só eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Primeiro, aqui está tratando da liberdade e dos direitos dos apóstolos. Hoje não existe mais o ministério apostólico. Em Efésios 4:11, Jesus diz que ele mesmo deu uns para apóstolos. O que está acontecendo aqui? O apóstolo Paulo, em alguns lugares que ele foi pregar, em alguns lugares que ele não podia, não tinha como produzir tenda, não tinha como trabalhar, porque ele mesmo disse que trabalhava, na própria carta aos Efésios. Então o pessoal ali daquela igreja, então Paulo precisava de sustento, precisava de que alguém desse comida para ele. Então o pessoal começou a falar, mas peraí, esse cara aí é o cara que vivia perseguindo os do caminho, perseguia a igreja, matava o pessoal. Agora ele é ministro de Cristo e a gente tem que ajudar ele? Então, ele vai fazer a defesa dele. Efésios 4:11, ele mesmo deu uns para apóstolos, ou seja, apóstolo significa aquele que é enviado, e o sistema religioso deu outro nome para isso hoje, que é o missionário. Ele até pode ser missionário, porque vai cumprir uma missão, mas não pode ostentar o título de missionário, porque isso é antibíblico e vai contra o que o Senhor Jesus ensinou em Mateus 23. Segundo, aqui temos que entender o seguinte, o próprio apóstolo Paulo diz que nunca foi pesado a ninguém, porque trabalhava, fazia tendas e procurava de todas as formas não usar os recursos dos irmãos. Terceiro, ele estava defendendo o direito dos apóstolos serem mantidos e faz uma comparação ao Velho Testamento, onde os filhos de Levi tinham direito de comer o que era do templo. Os filhos de Levi. Tudo que era produzido da terra e era levado para as câmaras, os sacerdotes podiam comer desse mantimento. Isso era legalizado diante de Deus. Só que o apóstolo Paulo quer dizer que aqueles que eram viajantes poderiam viver do evangelho, que hoje são os missionários. Ele diz, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Nesse terceiro ponto, o que está sendo observado é que viver do evangelho era para apóstolos, e hoje não existe mais o cargo apostólico, porque eles já já levaram os ensinamentos de Cristo no mundo, e já se cumpriu o id deles. E para concluir, se assim for, quem são os enviados de hoje? Os missionários. Eles são os únicos que podem deter o direito de receber sustento, não é salário, é sustento da igreja, e não salário. Aquele que vai para o campo levar a palavra do Senhor, que tem muitos custos para ir até a cidade e ficar um tempo lá. Ele precisa do tempo integral para cuidar das ovelhas, para ajudar as pessoas. Quarto, o pastor não pode viver de salário. Os que hoje não trabalham e vivem com salários altíssimos, que vai de 5 até mais de 30 mil reais, como se vê hoje, está errado. A questão do dinheiro destinado à rádio e televisão, desde quando deve ser investido dinheiro nessas coisas? Para pregar esse evangelho de Satanás ainda. Construção de templos, que está no envelope. Por que construir templos se o Senhor Jesus vai voltar? Ou ele não vai voltar mais?
Não precisamos investir em templos por mãos humanas. Nós lemos lá em Atos 17. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Atos 7 também, o Estevão, cheio do Espírito Santo, falou que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas. No envelope, em último lugar, está o dízimo destinado ao atendimento aos pobres. Se tivéssemos que entregar o dízimo, então pelo menos isso deveria estar em primeiro lugar. A verdadeira religião é cuidar dos pobres, Tiago 1,27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. O Sr. Silas Malafaia, que pregou uma mensagem, ou melhor, uma massagem, onde, manipulando o texto, pediu para que enfrentassem ele e provassem que estava errado. E quando alguém o questionava, ele dizia que não havia assistido o vídeo todo. Só que nessa mensagem de 2 Coríntios 8, 9, ele disse que ia provar que era o maior compêndio teológico para prosperidade, de dízimos e ofertas, na verdade. Ele diz, pasmem, que esse era o maior compêndio teológico de dízimos e ofertas e pregou 50 e tantos minutos, quase uma hora, e não falou uma vez sequer a palavra pobres. E você sabe o que está sendo tratado nesse texto? Paulo está falando justamente da coleta para os cristãos pobres da Judéia. Eles não leram 2 Coríntios 8,14. Silas Malafaia não leu. Diz assim, abre parênteses, abre colchetes. Ou melhor, abre aspas. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Qual o pastor que você vai ver pregando isso aqui? Ó? E no verso 15, como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco colheu não teve de menos. Em 2 Coríntios 9,9 diz, conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Então o que ele leu afinal? Ele leu apenas a parte B do versículo 13 do capítulo 9, da liberalidade. Ele leu 2 Coríntios 9,12, porque a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também redunda em muitas graças, que se dão a Deus. Mas leu somente a administração desse serviço. Também usou o versículo 6, que diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e por aí vai a manipulação. Ele não pregou o que está no versículo 7, que diz, cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Ou seja, não é obrigatório, não é compulsório, não é 10%. Se você quiser ajudar espontaneamente, pode ajudar com 9, com 5, com 10, com 20, com 90 ou com 100. Mas aos pobres, aos necessitados, a quem precisa, não é com tristeza ou por necessidade, que é o que se faz e se incentiva hoje. Ele pulou esse versículo 7 e leu o 8, que era interessante para ele. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundez em toda boa obra. E aí surge mais uma heresia, assim como a teologia da prosperidade pregada por muitos, entre eles Edir Macedo, R.R. Soares, etc., que usam Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas ao seu bel prazer, de forma totalmente equivocada. Ou seja, todas as demais coisas, que é o que eles dizem, tudo vai ser acrescentado na sua vida. Você vai ter carro, helicóptero, fazenda, dinheiro na sua conta, saúde, piscina, mansões. Não é todas as demais coisas, e sim todas essas coisas, que Deus cuida das ovelhas dos céus e do lírio dos campos, e quanto mais de vocês, homens de pequena fé. E que coisas são essas? Comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. O apóstolo Paulo, como é imitador, veja o que disse a Timóteo. 1 Timóteo 6, 7, 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos. Lembra de Jacó fazendo voto a Deus?
se o Senhor me der de comer e o de cobrir, de vestir, né? Que Ele iria te dar o dízimo, estejamos com isso contentes. Ou seja, o sustento, o que comer, cobrirmos, o que vestir. Essa é a verdadeira prosperidade. Ou seja, os apóstolos estavam, os discípulos ali estavam preocupados. Jesus ia enviar eles ao mundo para poder cumprir o ID. Eles estavam preocupados, tipo, nós não vamos trabalhar, vamos ter que abandonar tudo. Como que a gente vai fazer para comer e para vestir? Então Jesus fala, buscar primeiro o reino de Deus e estas demais coisas, que demais coisas? Que é que eles estavam preocupados, que é comida e bebida, que é o que o missionário tem direito de receber. Então ele disse, essas demais coisas vos serão acrescentados. Paulo tinha um direito de receber sustento, mas ele abdicou desse direito. Ele mostrava as mãos, que essas mãos aqui, calejadas, me serviu para poder trabalhar e não ser pesado a voz, mas eu temo que após a minha partida introduzirão no meio de vós lobos devoradores que não pouparão o rebanho e farão de vós comércio. A realidade hoje. Paulo já estava vendo os dias de hoje. Qual discípulo que era rico? Qual deles que teve bens, prosperidade aqui nessa terra? Era perseguição. Paulo diz que, olha para você ver, antes de Paulo ser cristão, ele perseguia a igreja. Ele tinha cavalos e cavaleiros, tinha poder. Ele abandonou tudo. Tudo. Eram perseguidos. Teve que descer num cesto, num muro para poder não morrer. Levou pedrada até praticamente morrer. O apóstolo Paulo teve que fingir de morto, ou morreu, não sei. E os de hoje? Caminhonetonas, carrões, mansões, comidinha em restaurante. Não é proibido, não é pecado você ter nada disso, mas você ter isso através do dinheiro do teu próximo, usurpando versículos da Bíblia isolado para ter isso, isso devia ser um crime, isolar versículo. Devia ser um crime. Mas os ricos, esses que querem ser ricos, teologia da prosperidade, campanhas, correntes, quebra de maldição, fogueira santa e demais mentiras, quem corre atrás disso estão no versículo 9 e 10 de 1 Timóteo, que diz: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé, e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Ou seja, a pessoa fica aí 10, 20, 30, 40 anos dando dinheiro para esses caras, e depois descobre que não deu em nada para Deus. Decepciona. Aí elas desviam, perdem a fé, não quer saber mais de Cristo. Ou seja, o que fazer em relação a isso está no versículo 11 de 1 Timóteo. Abre aspas. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência e a mansidão. O que é prosperidade? É comida para comer, roupa para vestir, lugar para dormir. E ainda em Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Fecha aspas. Esse versículo está em para-choques de caminhões, ímãs de geladeiras e adesivos de carro. Mas qual é o contexto? O que vem antes? Filipenses 4, 11 e 12, abre aspas. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, e sei também ter abundância.
Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Está vendo o contexto? Ou seja, sei estar abatido. Vocês acham que o Silas Malafaia prega isso? Sei também ter abundância. Isso aí com certeza eles pregam. Em todas as coisas. Agora, você entendeu o que significa todas as coisas? Posso tudo naquele que me fortalece? Em outras palavras, está dizendo o seguinte: pobre ou rico, com dinheiro ou sem dinheiro, estou bem ou estou mal, nada me separa do amor de Cristo. Ou seja, isto foi o que Jó viveu. Por isso ele era íntegro. Ou seja, ele recebeu o bem de Deus, não receberia o mal. É o mesmo que você receber um bem material. Você pede alguém da sua família, pede seu emprego, pede sua empresa e diz: recebi o bem de Deus, não receberia o mal? Jó 2,10. Isso é ser íntegro, é ser temente a Deus, isso é agradar a Deus, isso é ser justo. Deixa eu beber uma água. Fiel não é você ficar colocando no carro adesivos que você é fiel. Ser fiel é quando você está em abundância e depois você entra na necessidade e mesmo assim você continua com Deus. Eles também usam por aí em campanhas esse versículo que diz, abre aspas, esse todo mundo conhece, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, fecha aspas. Primeiro, que não é nada me faltará, é o Senhor é meu pastor, ponto e vírgula, aí vem nada me faltará. Ou seja, se o Senhor é meu pastor, diz a semântica, então nada vai te faltar. Desgraça não vai te faltar, riqueza, pobreza, doença, saúde, tudo. Nada vai me faltar mesmo. Vejam só, Salmos 23, 4 e 5. Vamos lá, no contexto. Abre aspas. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Olhe os versículos e observe que a verdadeira prosperidade tem vale, tem sombra, tem morte, tem mal, tem vara e tem inimigos. Isso é ser realista. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33. 2 Coríntios 8 e 9. Que o tal Malafaia diz que é o maior compêndio de dízimos e ofertas, e nesses capítulos não fala em nenhuma dessas palavras. E sim, esse contexto fala de coleta para os pobres. E o apóstolo Paulo tinha tanto cuidado com isso que disse assim, abre aspas, recolham essa coleta para os pobres antes de eu chegar, fecha aspas. Ou seja, ele não queria constranger as pessoas quando ele estivesse lá, né, no meio das reuniões, ficar passando a sábio, né, recolhendo. Ele não aceitava esse tipo de coisa. É o que fazem nas igrejas hoje. Ainda fala que você que não é dizimista, você é miserável, né, você que não tem, fica sentado, né, coloca as pessoas para baixo ainda. Nesse estudo não falaremos sobre isso, mas a oferta também não existe. Ela não existe mais. O que de fato existe são coletas e ela tem destino certo aos pobres. Conclusão. Abraão nunca foi modelo de dizimista. O dízimo estava ligado à posse da terra de Canaã. O dízimo era uma obrigação imposta aos judeus. O dízimo não foi instituído para o sustento dos levitas somente. O dízimo era dos frutos da terra de Canaã e nunca em dinheiro. O dízimo não era exigido dos rendimentos dos profissionais. O dízimo tinha de ser comido e administrado pelo dizimista. O dízimo tinha de ser levado ao lugar indicado por Deus. O dízimo nunca fez parte do Messias
ou seus emissários. O dízimo não tem nada a ver com nossa salvação, o dízimo não abre as janelas do céu e o dízimo pregado e praticado nas igrejas não é o dízimo bíblico. Portanto, esqueçamos Malaquias 3. Ninguém hoje, nem mesmo o judeu, ainda que morando na terra de Canaã, agora chamada Palestina, conseguiria entregar biblicamente o dízimo. Porquanto o lugar escolhido por Deus para a entrega do dízimo não existe mais. Para a gente concluir, o que existe muito hoje, né? Aqueles jargões que eles criam, tipo, o que o pastor faz com o meu dízimo para lá, com o meu dinheiro para lá, é problema dele e Deus. Eu não tenho nada a ver com isso. Só uma coisinha. Primeiro que hoje não existe mais mediador. O que ele faz para lá entre ele e Deus não existe. Hoje é você e Deus. Nós temos acesso direto a ele, a responsabilidade é nossa. Vou dar 2 atestações, ou melhor, 3. Apocalipse 18:4. Para você acha que não vai participar, que o que o pastor faz com o seu dízimo é problema dele e Deus para lá. Apocalipse 18:4. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Efésios 5:6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. 7. Portanto, não sejais seus companheiros. 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. 12. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. 13. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14. Pelo que diz: desperta tu que dormes, e levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. João 8, 10 e 4. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Ou seja, nós já estamos, né, terminando por aqui. Vamos rever só mais esse versículo aqui, Salmos 41, que é o certo a se fazer. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia do mal. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Você quer ser próspero? Então, contribua com os pobres. Esse foi mais um estudo. Não se esqueça de nos ajudar, né? Se você contribuir com o mínimo, que é compartilhando esse estudo para ajudar a libertar mais pessoas desse engano, desse dízimo. Se você der o like, você ajuda na relevância do canal, ou seja, os algoritmos vão entender que as pessoas estão gostando do conteúdo do vídeo e vai indicar esse vídeo até para quem não é inscrito no nosso canal. Pessoas que já fez buscas, né, sobre esse assunto antes, o YouTube indica. Então, é muito trabalhoso vir aqui, pôr a cara na frente da câmera, microfone, software que você tem que trabalhar, o computador não ajuda, você tem que fazer todo um trabalho de edição do texto, estudar, né, para poder trazer algo completamente perfeito. Um estudo de 3,
4 anos estudando, pesquisando para não errar. E você aí com um clique, 1, 2 horas, você vai ter acesso a todo esse conteúdo. Então faça a sua parte, porque nós vamos trazer aqui mais estudos para esse canal. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui rapidinho. Eu tinha anotado aqui no meu celular os temas que acho que tá aqui, ó. Os temas que a gente vai lidar ainda. Nós vamos falar sobre oferta e coleta. Nós vamos falar sobre templo. Nós vamos falar sobre títulos de pastor, sobre dons, sobre hierarquia. Nós vamos falar sobre a doutrina da igreja, né, essencial. Vamos falar sobre o evangelho, batismo, ceia, o que é louvar a Deus, jejum nós já falamos, já tem aqui nesse canal, como orar, as pessoas não sabem orar. Nós vamos falar do namoro até o casamento, vamos falar sobre o divórcio, como se reunir, vamos falar sobre a EBD, falar sobre amor, vamos falar sobre o sistema religioso, vamos falar sobre o que é a igreja, vamos trazer aqui também um curso de hermenêutica, vamos falar sobre o divórcio, uso do véu em Corinto, prazo de validade para o pastor em cima dos rebanhos, isso que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu não posso pastorear uma pessoa a vida inteira, vou pastorear ela até que ela não seja mais levada por rodas de vento de doutrina de demônio e ela possa agora pastorear outras pessoas. Então existe um prazo em cima das pessoas, não é igual você fica vendo aí pessoas 30, 40 anos, a vida inteira tem que morrer dentro de um templo escutando aquelas baboseiras. Vamos falar sobre Osés, né, e a prostituta, né? Será que Osés casou ou não com a prostituta? Marca da besta, eu já falei aqui no canal, já tem. O espinho na carne de Paulo, que era. Nós vamos falar a médium e Saul, né? Será que a médium trouxe o profeta dos mortos, o profeta Samuel, se não me engano? O vinho que Jesus bebia era alcoólico? Você acha que tinha álcool ou não? Nós vamos falar, não vou mostrar aqui também os textos. Vamos falar sobre arrebatamento, já tem aqui no canal. A carta que Paulo mandou a Filemon, uma carta muito bonita, vamos falar sobre ela. A filha de Jairo. Nós vamos falar sobre os homossexuais e a Bíblia. É pecado? Não é? Até que ponto? Existe algum limite? Nós vamos falar. Prosperidade, nós vamos falar. Jefté sacrificou mesmo a sua filha? Vamos falar. E Judas foi para o inferno? Esses são os próximos vídeos que nós vamos estar trazendo, tá? Nós já tem mais de 40 vídeos aqui no canal. O arrebatamento chegou. Digno é o obreiro de seu salário? Será? Quem é o ladrão de João capítulo 10? O apelo, parte 1 e 2 e o falso batismo. Dons de revelação existe? Jejum, te enganaram e mais esta. Porque você não fala em línguas? 1 Coríntios 14. Línguas estranhas, língua dos anjos ou loucura da cabeça. Estudo estudo que a gente já tem. Devo pagar o dízimo sendo um gentil? A oferta da viúva pobre como você nunca viu. Te enganaram sobre fé. O que acontece com a alma depois que morre? O que acontece com a alma depois que morre? Você sabe o que é pecado? O que é a marca da besta? Batalha espiritual e jardim do Éden. O Evangelho de Cristo versus o Evangelho de Satanás. A idolatria abre caminho para o anticristo. O bom samaritano. Será que você é um cristão de verdade? Esse é um vídeo um dos mais importantes do canal. Teologia da prosperidade e suas consequências. Um vídeo libertador. Ateu toca no ungido do Senhor e morre. A verdadeira adoração a Deus. Deus falou comigo. Entenda a voz de Deus com 3 conselhos de Jesus. O que Deus faz com os tolos. O nome do Eterno nos manuscritos mais antigos. Romanos 13 versus governo.
né, que lá nós devemos obedecer às autoridades instituídas por Deus, etc. Até onde podemos pecar? 30 motivos para não guardar o sábado, um estudo importantíssimo. Pastor Genivaldo Bento, 2018, pare de pregar. Assim como Noé, poucos alertando. É um vídeo mais de geopolítica. Samuel Mariano não fez isso. Não. Pastor Júnior Trovão vai morrer? E Júnior Trovão, não me engano. Esses são os vídeos que a gente já tem aqui no canal, Equívoco do Cristianismo, você pode dar uma conferida aí embaixo, né? Os outros que eu citei é os vídeos que a gente vai fazer ainda pela frente. Às vezes você tem algum tema importantíssimo que está fora, que eu não li, um tema de altíssima relevância, que você quer saber sobre ele, pode mandar, a gente inclui aqui na lista e grava ele, tá? Bom, mais uma missão cumprida, um estudo sobre jejum terminado, sobre jejum não, sobre o dízimo, e é isso aí, galera. Então, espero que seja de extrema importância e liberdade para a vida das pessoas. Ajude as pessoas, compartilha, manda, conversa, assiste junto, né, com as pessoas. Se você tiver canal também, você pode subir esse vídeo pro teu canal, não tem problema. É questão de monetização, entendeu? Desde que a mensagem ela seja propagada, espalhada. Esse tipo de verdade aqui ninguém vai ver em templo, em vez de lugar nenhum. Ninguém vai ficar mostrando isso para as pessoas, porque acabaria com o castelinho deles, né? Mas aí a pessoa fala assim, mas se nós não tem que dar o dízimo, como que a gente vai sustentar a igreja? Como que a gente vai sustentar o templo? A gente quer ir lá, quer se reunir? Ok, beleza. Nós ainda vamos falar se é necessário o templo ou não. Nós vamos fazer um vídeo aqui sobre a ineficiência do templo. Inclusive eu nem incluí aqui na lista. Mas quer reunir? Faz o seguinte. Pega as despesas do lugar que vocês estão reunindo, divide pelo número de membros. Vai dar uma mixaria para cada um. Talvez menos de 5% do que você ganha. E o pastor vai trabalhar, fazer igual Paulo. Vai trabalhar. Tem necessidade de ficar só por conta de ficar regendo culto, né? Nem para cultuar a Deus é a tua vida aqui fora, fazendo bem. Então o que acontece? O pastor vai trabalhar. Se eu tivesse um templo onde eu reunisse lá 80 pessoas, 100 pessoas, eu não precisaria de receber salário e eu não precisaria ficar só por conta. Eu tenho que ficar só por conta, eu não posso trabalhar, não posso fazer mais nada, porque eu tenho que ficar por conta aqui, eu tenho que fazer estudo, eu tenho que fazer pregações para levar não. Eu poderia pegar 500 mensagens, uma atrás da outra, sem precisar ficar estudando. Isso é que é ser cristão, é você já conhecer Cristo todinho. Mesma coisa de você ser fã do Michael Jackson e não saber cantar música nenhuma dele. Aí eu sou Michael Jackson, eu sou fã do Michael Jackson, eu gosto do Michael Jackson, mas não sabe cantar música, não conhece nada do cara. Você ser cristão é você conhecer tudo sobre Cristo. É você pegar um microfone e falar a vida de Cristo, falar o ensinamento, falar tudo dele ali. Mas não, tem que preparar a mensagem, tem que sentar aqui, tem que fazer um esboço, tem que decorar isso, tem que decorar aquilo, tem que ficar por conta disso e por isso eu tenho que receber salário. Engano. Tem pessoas, que não são poucas, que estão fazendo um verdadeiro trabalho, e esses que estão fazendo um verdadeiro trabalho, sem arrancar dinheiro das pessoas, sem enganar elas, por conta desses que estão fazendo do jeito certo, vocês que estão fazendo do jeito errado vão ser condenados. Serão condenados. Por conta que uns estão vencendo, uns estão conseguindo, não vão poder chegar e falar assim, eu fui enganado, não tinha como, ninguém me avisou, eu tinha que ficar por conta. Não. Tem gente que fica por conta e não é assalariado. Não mente, conta a verdade, fala a verdade. Muito melhor você ficar com a verdade do que você morrer pela mentira. Boa noite.